Bom dia, meninas, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje, então, com mais um Biblioterapia. Glória a Deus. Está trazendo a palavra para nós a pastora Ângela. Seja bem-vinda, pastora. É uma honra ter a senhora aqui com a gente. Amém. É uma honra para mim também. Eu sei que esse dia o Senhor preparou, né, para nós que estamos aqui nesse momento, para quem vai assistir depois, a unção vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, para o coraçãozinho de cada mulher. Mateus 25, versículo 1 diz assim, eu vou ler alguns versículos, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse texto, esse sermão profético, né, da parábola das 10 virgens. E esse texto fala muito ao meu coração, porque, ao contrário do que se pensa, esse texto não se trata de um grupo de pessoas cristãs e um grupo de pessoas não cristãs, né? Esse texto fala das 10 virgens, ou seja, as 10 aqui representam o reino de Deus. E aqui se trata mais de posicionamento, alguns posicionamentos que em Cristo nós precisamos sempre nos avaliar, né? Nos avaliar. E primeiro começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a essas 10 virgens. O reino dos céus, eu achei muito interessante isso, irmã Valquíria, porque o reino dos céus é semelhante, é igual a essas 10 virgens. E aí, quando a gente vê essa parábola e a gente percebe o reino de Deus é igual a essas 10 virgens. Então, no reino de Deus, nós vamos encontrar pessoas prudentes, homens e mulheres prudentes. Aqui vou falar especificamente para mulheres, que é um grupo de mulheres, né? Mulheres prudentes, e vão também no reino vai existir as nécias, que aqui, na minha versão, foi chamado de loucas, né? Loucas. A loucura aqui é por falta de sabedoria, é por falta de luz, de visão, de direção. Então, sempre vai haver no reino de Deus mulheres prudentes, e por serem prudentes, elas serão proativas, elas vão sempre se antecipar às situações, elas vão se antecipar em oração, elas vão se antecipar no cuidado com o seu lar, elas vão se antecipar no cuidado com o trabalho, elas sempre estarão posicionadas, porque a prudência, né, ela faz com que a mulher de Deus, ela viva assim, ela seja proativa, não apenas produtiva, porque é uma diferença de proatividade e produtividade, né? A produtiva, ela até produz, mas às vezes ela produz num tempo errado, num momento errado. Já a proativa, ela se antecipa.
É igual aquele texto da mulher de Provérbios que sempre quando eu vou em alguma festa, em algum aniversário de mulher, aí que me dão oportunidade, eu falo assim, vamos fazer a última frase, a última foto sorrindo? Porque eu sempre lembro desse texto da mulher de Provérbios que diz que ela sorri para o futuro. Então, quando a mulher está fazendo o aniversário, ela já está esperando os próximos anos que virão, né? E essa foto, Deus colocou isso no meu coração, que é sempre uma foto profética. Está rindo para o futuro, porque está dizendo assim, pode vir, porque eu estou preparada para você, né? Então, a mulher prudente, a mulher de Deus, ela sempre tem essa visão de ser proativa, de olhar a vida com uma visão não reativa, né? De, aconteceu, essa situação eu não estava esperando, agora eu tenho que reagir dessa maneira. Claro que haverá algumas situações que realmente nós vamos precisar ser reativas, mas a intenção de Deus, quando a gente olha para essas mulheres, aqui as 5 virgens prudentes, a intenção de Deus é dizer assim, cuidado com as distrações, cuidado com a falta de posicionamento, faz o que você precisa fazer nesse tempo presente, né? Absolve o seu tempo, tenha cuidado com o seu tempo, faça o que é preciso ser feito, porque as oportunidades, elas não se repetem. Claro que aqui está falando de uma coisa muito mais profunda, está falando da volta de Cristo, está representando a igreja de Jesus na face da terra, está representando as 10 virgens, está representando aqui, né, a igreja de Jesus, as igrejas, né, no caso, mas eu estou trazendo para o nosso contexto, mulher. Então, e algumas coisas me chamam aqui a atenção. A Bíblia fala aqui, né, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Então, existem situações que nós precisamos olhar assim, o que está faltando em mim? Ou o que está acabando? O que está acabando? Está acabando? A unção de Deus está se esfriando em mim? O fogo de Deus está se esfriando? A paciência, a empatia, o amor, o que está acabando em mim? Porque tem coisas que nós precisamos colocar. Nós entregamos, agora vamos receber, como essa live aqui, né? Eu fiquei assim, eu vou lá, eu vou receber, eu tô. E aí Deus falou, não, ainda tem, ainda consegue dividir ainda, porque é Ele que decide, né? Se ainda tem. Mas é muito importante essa questão da gente perceber quando as coisas estão acabando. Isso é ser proativa, isso é ser prudente. O que está acabando? Porque às vezes todo mundo está vendo, mas nós não estamos. É aí que entra aquele conceito de examina-se o homem, lá de Coríntios, né? Examina-se o homem a si mesmo. Então, é necessário vivermos sempre nos examinando. O que eu preciso melhorar? Fazer uma lista, né? Uma lista do que eu não, o que eu realmente tenho que tirar para deixar espaço para coisas novas de Deus na minha vida, para que o óleo, né? Aleluia, o óleo do Senhor, aquilo que Ele sabe, o que cada uma de nós precisamos, o óleo do Senhor venha sobre nós e reponha, encha a nossa lâmpada, porque nós mulheres, nós somos colunas. E a nossa casa depende de nós. Nossos filhos dependem de nós. Às vezes, amigas, quando temos assim ainda, não importa que nível ministerial, que patamar você esteja, mas você precisa estar com a sua lâmpada acesa, porque cada uma de nós temos os nossos papéis diferentes, né? Momentos diferentes da nossa vida. Agora aqui eu estou como uma convidada, uma amiga, uma pregadora, mas eu já tive o meu momento de mãe hoje, já tive o meu momento de filha de Deus, de estar no meu devocional. Então, cada uma de nós temos vários momentos do nosso dia, nesse presente. Eu adoro essa coisa de Deus chamar o dia de hoje é um presente, porque é um presente mesmo. E a gente tem que desfrutar dessa caixa, abrir essa caixa de presente, olhar dentro dela, encontrar ali o melhor que Deus colocou, como a gente está fazendo nesse dia. Nós estamos aqui abrindo essa caixa. Essa live aqui está dentro da caixa que Deus preparou.
dentro desse presente, né, que Deus preparou para nós. Então, a Bíblia fala que as loucas, elas não levaram o azeite consigo na lâmpada, elas não tiveram essa percepção. Ei, está acabando o meu azeite, está acabando a minha vigilância, está acabando a palavra dentro de mim, está acabando a paciência, está acabando a graça, está acabando, né, as minhas oportunidades, eu estou deixando as oportunidades passar, está acabando aquela amiga, eu perdi aquela amiga, eu não consertei aquela questão de aquele desentendimento, ela não me entendeu, eu estou perdendo uma pérola, está acabando, as coisas que vão se acabando, que vão se escasseando, elas não percebem, né? Existem esse grupo de pessoas no reino de Deus que as coisas vão acabando, a unção vai acabando, a palavra, o amor, a graça, a empatia, e elas não percebem o que está se escasseando. A Bíblia fala que elas não levaram consigo, mas as prudentes, aleluia, eu quero profetizar aqui, eu e você, né? As mulheres desse grupo, quem está assistindo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. Tinha o azeite e tinha a lâmpada. Elas levaram a lâmpada e ainda levaram as vasilhas com azeite. Olha só, a lâmpada já estava acesa e ainda levaram azeite ainda. Tinha vasilha e tinha lâmpada. Meu Deus, que coisa extraordinária. É a abundância de Deus, né? Eu tenho dito para pessoas, mulheres, famílias, chegam, me dão a oportunidade de Deus me deixar entregar um recado e eu falo, Jesus não veio apenas para nos dar vida. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, aqui elas provam isso, porque elas levam suas lâmpadas, mas elas ainda levam vasilhas com azeite, para que a lâmpada sempre permaneça acesa. Aí nós temos que perguntar a Deus nessa manhã, Senhor, qual o azeite que eu preciso sempre repor para que não falte, né? Qual é o azeite que eu preciso repor na minha lâmpada para que não falte? Elas levaram o azeite em suas lâmpadas. É a paciência, é o temor, é a honra. Como é bom, né? Nós lidarmos com pessoas que honram. Pessoas que honram. É o azeite, é o amor, é a honra, é a graça do Senhor, é a paciência, é uma ajuda financeira que eu posso fazer, que eu posso ajudar alguém. Senhor, tem tantos... Aqui há um leque de possibilidades, né, que nós, como enquanto mulheres, é uma paciência com o marido, é um perdão que eu preciso liberar, porque talvez ele não esteja tendo uma conduta que eu desejava, que eu desejo. É uma paciência a mais, é um momento de eu ser mais amiga dele do que esposa, porque ele está no momento que ele perdeu o trabalho, então ele está meio nervoso, ele está tenso, e agora eu preciso não só ser esposa que vê, que cobra aquilo que ele precisa suprir, mas uma amiga que vai dizer, não, calma, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, né? É um filho que está agitado, fazendo uma prova, e está nervoso, e não está respondendo a mãe ou o pai, né? Porque está nervoso, uma filha que está passando uma situação no trabalho que está sendo bem desafiador e ela tem ido menos aos cultos e muitas vezes os pais, você está se desviando. Não, mas o que está acontecendo? Nós precisamos olhar, ter azeite na nossa lâmpada para olhar no fundo. O que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo à nossa volta? Nós estamos aqui, eu estou num grupo de oração que estamos orando por uma menina adolescente chamada Mila. A Mila é uma adolescente que tentou tirar sua vida, ela deu um tiro na cabeça. E nós estamos a semana toda orando pela Mila, e hoje eu estava orando pela Mila na segunda-feira e falando, Senhor, é uma adolescente, dá oportunidade, Senhor, desse lixo, dessa opressão que essa menina viveu, se transformar em ouro, Senhor. Não deixa a Mila partir, usa isso, Senhor. E os médicos já tinham dado ela como morte em coma, né? Morte cerebral. Mas graças a Deus, a oportunidade hoje, Deus está dando. A Mila já saiu dessa questão da morte cerebral
e já está começando a voltar, a mente dela já está começando a voltar, o corpo dela já está começando a reagir. E eu já glorifiquei ao Senhor hoje. Mas eu fiquei pensando, que ponto que chega uma adolescente dentro do lar cristão, que não estou colocando num tom de julgar, eu estou colocando num tom de os pais perderam o quê? Para não perceber que essa menina estava indo estava sendo oprimida, essa inquietação. Que problema foi esse ao ponto dos pais, de alguém, um adulto, não perceber que essa menina precisava de um olhar especial, de um cuidado especial? Mas Deus, o nosso Pai, está tendo misericórdia dela. Em nome de Jesus vai ser um grande avivamento dentro desse lar, porque Deus vai usar a Mila para ser uma grande testemunha do poder de Deus, né? Depois disso. Irmã, eu não sei qual horário que tem que parar. Deixa Deus te usar aí. Mas Glória a Jesus. Meia horinha, mais ou menos. Tá. Aí depois a gente abre para as meninas comentar. Amém. E a Bíblia fala aqui, mas as prudentes levaram um azeite em suas vasilhas. E eu gostaria de convidar você que está aqui assistindo, você que está vendo depois, mas a unção, quero profetizar, que continua. Qual vasilha, qual azeite Deus está direcionando a você, que você precisa levar, ou que você precisa pedir ao Senhor, Senhor, derrama desse azeite. Qual é o azeite que, para a sua vida, para a sua realidade, para a tua casa, para os desafios do seu trabalho, faculdade, amizade, relacionamento, saúde, o seu profissional, o seu emocional, o seu pilar espiritual, né? Qual é o desafio? Qual é o azeite que você precisa pedir ao Senhor? Porque Ele está derramando aqui nessa live hoje. Ele está nessa live, não, nessa reunião aqui, né? Deus está derramando. Eu creio nisso, eu sinto o poder de Deus aqui. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. A lâmpada vai para a parte da sabedoria, da luz. Houve um tempo, irmã Valquíria, que eu, em 2018, não vou contar aqui que é grande o testemunho, mas eu vivi sem azeite e minha lâmpada não se apagou totalmente, porque tinha o pilar familiar, meu marido e minhas filhas que me seguraram, mas o restante, e eu comecei a entrar numa depressão. E a lâmpada, quando ela fica apagada, né, principalmente quem vive assim com depressão, ansiedade, a pessoa vive como se tivesse tudo preto e branco, e como, às vezes, em quartos escuros, né? Quarto escuro. Eu tinha essa sensação que eu procurava respostas até em Deus, e eu não conseguia. Parecia que a minha mente estava toda embolada em quartos escuros, né? Mas Deus, um outro momento eu conto como Deus me tirou disso. Mas a lâmpada fala de luz, de clareza, de direcionamento, de entendimento, Deus dizendo, faça isso, faça aquilo outro. Há muitas mulheres loucas, o espírito, agora eu falo da doença mesmo, da loucura, de não saber o que fazer, e de se irritar, e de não ter paciência, de fazer loucuras, e aí essa falta de clareza, ela envolve a vida dela, o recurso todo financeiro, porque ela quer comprar, ela quer repor, ela quer ter algum tipo de prazer, e ela vai por caminhos de loucura mesmo, que é um abismo. A Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, né? Mas a lâmpada fala de sabedoria, a lâmpada fala de conhecimento. Pastora, eu trabalho em área de ensino e eu sempre bato nessa tecla com as mulheres. Mulheres de Deus precisam entender um ponto principal nessa palavra. Um ponto principal que Deus tratou comigo há muitos anos, que Deus vinha falando, e eu busquei muito conhecimento, mas não era um conhecimento específico. Deus queria que eu me especializasse no ser humano. E eu buscava vários conhecimentos, e realmente, para cada conhecimento, você tem um fruto, né, daquele conhecimento. Realmente, conquista de cidade, intercessão, tudo isso eu ainda trabalho, mapeamento de cidades, né? Mas Deus queria que eu fosse na direção de trabalhar com pessoas, porque não adiantava ganhar muitas pessoas e não ter a capacidade emocional, psicológica,
para entendê-las, né? A ferramenta de Deus, a matéria-prima de Deus, antes de qualquer coisa que nós possamos alcançar, a matéria-prima de Deus é o ser humano. Por isso ele criou lá em Gênesis, né? Ele criou o mundo, mas ele deu uma atenção especial que ele fez com as próprias mãos. Tudo ele falou, ele trouxe vida falando, né? Mas a matéria-prima ele colocou ali, ele colocou as próprias mãos, que é o ser humano, né? Entender do ser humano. E quando eu fui estudar sobre isso, entender sobre o ser humano, a área psicológica, emocional, o Senhor trouxe a minha cura. Porque eu fui estudar para entender o outro e eu comecei a me entender. Eu fui estudar temperamentos e eu vim entender o meu temperamento, temperamento do meu marido, temperamento das minhas filhas, e a nossa vida foi se alinhando, e tudo aquilo que nós havíamos perdido, Deus devolveu 10 vezes mais. E ainda tem para receber ainda. Bênçãos grandes até o final de 2027 por conta desse novo posicionamento. Porque eu enchi a minha lâmpada, eu pedi, Senhor, eu não posso andar com a minha lâmpada vazia, derrama o seu azeite, aonde está? E Deus falou, você vai ter que comprar. Ainda há tempo de comprar, irmã. Eu tive que comprar o conhecimento, pagar pelo conhecimento. A sabedoria a gente pede a Deus, mas o conhecimento a gente paga por ele. Tem coisas que Deus nos dá e tem coisas que nós vamos ter que investir. E às vezes até sem poder. Porque eu lembro que eu precisava de conhecimento e eu pedi. Meu marido falou, pede o cartão de fulano de tal, pode deixar que eu vou assumir, você vai estudar. E meu marido pagou direitinho e Deus foi elevando o meu padrão. Agora eu não era só mais uma gigante espiritual, né? Porque nós temos que prestar atenção nisso na nossa vida. Não adianta a gente ser grande, muito grande numa área e as outras áreas estarem desequilibradas. Nós precisamos, né, entender o equilíbrio em Deus. O equilíbrio. O que eu preciso aprender agora para essa área aqui da minha vida? É aqui que eu vou tirar um tempo e vou investir. Vou pegar a palavra para dar base bíblica em tudo isso, como é aqui, né, a biblioterapia, e vou acrescentar. Então, a lâmpada, a Bíblia diz sobre as suas lâmpadas, né? As prudentes levaram o azeite nas vasilhas com suas lâmpadas. A nossa lâmpada, a nossa mente. Romanos 12 fala sobre isso, né? Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, pastora Ângela? Para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tardando o esposo, tosquenejaram. Elas dormiram. Eu quero o último ponto que eu vou falar aqui, para que haja o compartilhar. Elas dormiram. E o Senhor me falou duas coisas. Segunda-feira, agora eu estava pregando no culto de mulheres, usei esse mesmo texto, foi uma glória. O Senhor falou, as 10 dormiram. E o sono de 5 era o sono do descanso fisiológico. Elas tinham o direito de dormir. Além do descanso do corpo, era o descanso no Senhor, porque elas sabiam que tinham feito tudo. Tem hora que a nossa lâmpada está acesa, o azeite está ali, tudo que tinha que fazer nós já fizemos. Então, o nosso coração tem que descansar. Descansar e esperar a visitação do Senhor. Mais 5 dormiram, mas foi o sono da indolência. E que o Senhor possa acordar a geração de mulheres que estão dormindo no sono da indolência. E nós estamos aqui para dizer para elas, desperta. Despertem-se. Quem está dormindo, desperta. Porque o Rei da Glória quer entrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Então o Rei da Glória quer entrar. E quando ele entra, quem ele é também se manifesta em nós. A força dele se manifesta em nós, né? A glória dele se manifesta em nós. Então, 5 dormiram o sono da indolência, o sono da distração. E eu termino com essa pergunta: quais têm sido as distrações que têm roubado o seu tempo de ter esse momento íntimo com o Espírito Santo, esse momento íntimo com Deus? Quais têm sido as suas distrações que não deixam você se capacitar melhor
para enfrentar os desafios que você tem enfrentado. Quando a gente coloca a luz, quando a gente foca e coloca a luz num lugar, né, a gente vence aquela batalha ali. Na segunda-feira eu estava falando com as irmãs ali, eu falei assim, algumas mulheres aqui, se focar e tirar uma semana ininterrupta para entrar no quarto, separar 3 cadeiras, convidar, vem, pastora, mas eu não estou com vontade nenhuma de orar, eu estou em guerra, ou eu estou triste, eu estou com depressão, estou com ansiedade, eu estou com isso, independente de como esteja, entra no quarto, fecha a porta do quarto, coloca 3 cadeiras no quarto, senta numa cadeira na frente dessas 3 cadeiras, convida a terapia particular, né? 3 serão os terapeutas, Pai, Filho, Espírito Santo, fica ali. Se não conseguir falar nada, fica em silêncio. Fica em silêncio. Eu experimento isso. Quando eu estou com o meu mundo desabando, algumas situações que eu não dou conta, eu falo, Senhor, não dou conta. E eu coloco ali. Tem hora que eu não falo nada, mas eu sinto. O Espírito Santo, ele é o primeiro, ele levanta e vem e nos abraça. De calabaxeire, o Espírito Santo vem e nos levanta, e o filho começa, traz a palavra. Mulher, não temas. Mulher, vai, não peques mais. Mulher, onde estão os teus acusadores? Jesus, ele começa a falar, e Deus vem e diz, eu sou teu pai. Eu te escolhi pelo teu nome. E ele começa a dar ali, aquele lugar se torna tão cheio da glória, porque ele só quer um coração disponível para dizer assim, Deus, hoje eu não dou conta. Deus, hoje a minha lâmpada está apagada. Deus, hoje a minha vasilha está precisando de azeite. Ou então você não fala nada, mas fala na mente. Vai tentando falar na mente, fica ali. E espera, não sai, não aconteceu nada, não espera. Se você esperar pacientemente no Senhor, ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai te responder. Não é? Quantas vezes o Senhor me manda fazer isso? Chama por ele. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Pai. Vem, porque eu sou tua filha amada. Meia-noite ouviu-se o grito. Vem o noivo. Então todas aquelas virgens levantaram, prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Deus não quer te ver como uma pedinte, querida. Deus... Tem hora que nós temos que pedir ajuda às nossas amigas, nossas irmãs, nossas líderes, pastoras, ou até uma ovelha que está preparada para entregar. Mas isso não pode ser um padrão. Você tem que ter o seu óleo na sua lâmpada. Você tem que estar com o azeite na sua botija. Não pode se tornar um padrão você depender de alguém espiritualmente. Não pode. Deus quer que você cresça. Porque se você depender sempre, quando der uma situação no seu casamento, o marido vai dizer, eu vou embora. Você, vai mesmo. Começar a semana eu estou discipulando uma pessoa. Pastora, ele foi embora, eu acho que eu não gosto mais dele. E a minha resposta foi, ei, você não é mais menina. Você não é mais menina. Você é uma mulher. E uma mulher de Deus, cheia da graça. Avalia quais têm sido, sim, os seus erros, sim. Avalia, se humilha. Liga para ele e fala, marido, olha, eu pensei melhor. Eu quero que você me perdoe, eu quero que você volte para casa. Eu quero isso. É necessário, nós não podemos ficar o tempo todo dependendo. Elas foram pedir. E tem pessoas assim no reino que querem ficar pedindo, ora por mim, faz isso por mim, faz aquilo por mim. Deus quer que você eleve o seu padrão, que você desperte e eleve o seu padrão. Né? E as prudentes disseram, olha, nesse momento não tem como. Porque tem horas como uma pessoa hoje, na hora que ia começar aqui a reunião, uma pessoa me pedindo ajuda. E eu falei assim, agora eu não posso te atender. Você pode te aguardar? Porque nesse momento eu não vou poder dar a atenção que você merece. Mais tarde eu te ligo. Ok, não gostou, não deve ter gostado muito, pelo ok. Mas tem horas que não tem como. Tem horas que a gente tem que separar aquele tempo para nós. E elas responderam, não tem como, porque pode faltar para nós. Né? Vá e compre. Olha o que elas disseram. Vá
Aos que vendem e compre. Eu tenho batido nessa tecla com as minhas discípulas, minhas lideradas. Qual é o problema que você está enfrentando? Você está com a sua Bíblia? Tá. Compra um livro. Faz o devocional, compra um livro. Compra um curso. Faz algo que vai te tirar desse nível aí. Compra o azeite que você precisa. A Bíblia fala que Deus dá a semente ao que semeia. Eu assim, sem julgar ninguém aqui, porque eu não conheço, mas como que eu vou receber a semente de Deus e vou querer reter a semente? Eu tenho que entregar a semente. Deus dá a semente ao que semeia. E quando eu semeio em algo que é para o meu desenvolvimento, meu crescimento psicológico, emocional, da minha saúde, o meu corpo, né? Fazer um pilates, fazer alguma coisa, eu estou semeando no crescimento do reino, porque quando eu estou bem, minha família está bem. Quando minha mente está bem, eu vou entender melhor a palavra. Eu vou entender das dores desse mundo, do que as pessoas precisam, o que elas precisam ouvir. Então, elas falaram, vai a quem vende, procure quem vende, compra. Ah, mas o Senhor diz que Ele dá sabedoria. Sim, mas o conhecimento nós precisamos adquirir, que a Bíblia também diz, adquire o conhecimento. Oséias 4,6 diz, meu povo sente dores. Por causa de quê? Por falta de conhecimento. E aí o texto continua dizendo, porque tu, ó sacerdote, eu digo aqui para mulheres, porque tu, ó sacerdotisa, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei e rejeitarei a teus filhos. Olha que perigoso, irmã Valquíria. O Senhor diz isso claramente, assim, usando o profeta Oséias. Então, é necessário, nessa manhã, eu fecho aqui minha palavra agora, é necessário, nessa manhã, com todo amor e carinho, põe a mão nas minhas palavras, com todo amor e carinho, Deus, Ele está levantando uma geração de mulheres que tem azeite em suas lâmpadas, por isso nós estamos aqui. E você vai repartir, com certeza, esse pouquinho mais de azeite que eu pude contribuir aqui com outras mulheres, com sua casa, com sua família, porque ainda há tempo de dividirmos, né? Eu tenho dito isso. Ainda há tempo de dividirmos, mas pode chegar um momento que não teremos mais tempo para dividir, né? Então, a Bíblia fala que as prudentes entraram, a porta se fechou, mas a porta está aberta para mim e para você. Nós, prudentes, vamos entrar pelas portas da bênção, as portas da cura, as portas da restauração, as portas da alegria, da paz, da prosperidade, do avanço, do crescimento, do desenvolvimento, da felicidade, da inteligência emocional e espiritual, né? As portas estão abertas e o nosso noivo está do outro lado nos aguardando para nos entregar tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigada pela minha oportunidade. Uau! Eita Deus, tremendo. Deus ama tanta gente, é tão zeloso, né? Cuidadoso. Cuidadoso. E pensa, opa, fui esquecida, que nada, ele tem muito a mais. Tem mais. Não é verdade? Aleluia. Sim. Que benção. Ele tem mais. Nunca perde o controle, é porque nunca mesmo. Em tudo ele tem propósito. Tudo faz parte do plano, que é perfeito. Não é verdade? Sim. A vontade dele, né? É boa, perfeita e agradável. E nós, muitas vezes, por diversas vezes, não conseguimos ver o além. A gente é limitado, né? Aos olhos humanos. Nossos olhos humanos vê o aqui, o agora. O dele, não. O dele vê até a eternidade. E nós, não. E a gente parado no que nós estamos vendo. Acho que vamos. A senhora ora, faz a oração para depois a gente abrir os microfones aqui, quem quiser comentar. Amém. Glória a Jesus. Vamos aproveitar essa glória aí. Oh, aleluia. Muitas meninas, algumas colocaram, pastor, aqui o pedido, outras ainda não colocaram, mas tem a Eliane, pediu, ela falou assim, que está sofrendo muito, ela não colocou aqui, não, ela colocou assim, oração, ela está enfrentando problemas conjugais, e depressão e ansiedade, transtorno de pânico,
Tem alguns pedidos aqui de ansiedade e depressão. Vamos orar. Conjugal também, amém? Amém. Em uma outra oportunidade, pastora, eu gostaria de contribuir para falar um pouquinho mais sobre depressão e ansiedade, porque eu fui muito atacada. Eu tive, depois de 22 anos pastoreando a igreja firme, e num certo momento me atacou por conta de situações de mudanças ministeriais. Isso me afetou, e a depressão, a ansiedade vieram por conta disso. Amém. Vamos combinar, então. Se a pastora puder vir a semana que vem, aí é bom porque a gente já divulga o tema, que é muito relevante, né? Hoje a gente está aí com um número altíssimo, é muito difícil hoje a gente conversar com alguém que não passou, que tem alguém da família passando, né? Que está passando. É muito interessante esse tema e vamos então, porque eu tenho certeza que é de Deus. A gente precisa trazer esse testemunho que vai fortalecer muitas vidas. Amém. Aí, pedir oração também. O nome da... Eu já esqueci o nome da pessoa, da irmã querida. Deixa eu só ver aqui, de novo. Deixa eu anotar. Tá. A Patrícia pede por depressão e ansiedade. A Eliane pede por problemas conjugais e também ansiedade e transtorno de pânico. Eliane. A Helenice também está pedindo oração pela vida dela. Helenice. Glória a Jesus. A síndrome do pânico também já passei, mas graças a Deus venci. Eu vou falar agora mais espiritualmente, tá? Não na área psicológica, vou falar mais nesse momento que nós estamos aqui, aleluia. Eu não sei como vocês estão aí. Quando eu sinto a presença dele, a minha voz embarga. Minha voz embarga. Não é fraqueza, é muito forte a presença do Senhor. E Deus vai fazer hoje, tá, minha irmã? Deus vai tocar lá no seu cognitivo, no seu psicológico, vai tocar no seu corpo, em todo o teu cérebro, vai tocar nas tuas emoções, removendo. Né? E eu quero profetizar que aquela que está com depressão, que está presa ao passado, o Senhor, Ele manda te dizer, levante sua cabeça e olhe para frente. Vai pedindo a Deus assim, Senhor, me dá graça de... Na realidade, aqui está com depressão, antes dela olhar para o futuro, ela tem que olhar para hoje, para o presente. Olhe para o seu hoje e faça... Eu vou te dar só um desafio. Faça apenas uma coisa diferente hoje, que você não está conseguindo. Uma coisinha só diferente. Sai desse lugar que você está e faça uma coisinha aqui que você ouviu nessa live diferente. Cada dia você vai fazendo uma coisinha nova. Porque, geralmente, quem está com depressão está presa no passado. E aí o futuro, o presente, ele fica inativo, não tem nada, porque não tem semente, que a pessoa não consegue fazer algo novo. Tenta não ficar falando. Tenta não falar, se encontrar com alguém, não contar a história da sua história de dor. Tenta deixar lá atrás, ainda que você esteja sentindo. Eu sei que é um desafio, é desafiador. Tenta não falar. E quando vir o pensamento, a tristeza, tenta trazer uma âncora boa. Coloca uma âncora boa, um momento bom que você viveu ou que você pretende viver. Né? Fixa nisso e pega um texto só. Pega um texto da palavra, um texto de vitória e fica só nesse texto. Eu quero profetizar em nome de Jesus que essa graça de Deus que está sendo derramada aqui, esse azeite novo vai alcançar você, Patrícia. Vai te alcançar. Vai te alcançar, Eliane. E o Senhor vai levar esse vento de ansiedade. Sabe o que acontece? A sua maior dor é onde Deus vai te usar poderosamente.
O diabo sabe que você vai ser uma mulher, já foi, vai voltar a ser, se nunca foi, vai se tornar uma mulher poderosa em Deus. Vai fazer diferença ao começar dentro da tua casa. Porque tudo começa dentro do nosso lar, no ambiente que, às vezes, nós não estamos mais tendo nem representatividade. Mas Deus fará. Eu vou orar porque a minha bateria está começando aqui a dar sinais. Eu vou orar. Senhor, Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, porque Tu és Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que operando o Senhor ninguém pode impedir. Em nós não temos nada ou pouca coisa para oferecer, mas o Senhor, que é o detentor de todo o poder, derrama agora, Senhor, sobre a vida da Patrícia, em nome de Jesus, a Tua graça, a Tua unção. Eu declaro cadeias sendo quebradas na mente, nas emoções da Patrícia. Eu repreendo todo espírito de ansiedade. Ela não vai ficar presa ao passado. Em nome de Jesus, ela se despede bem do passado. Ela ressignifica as dores do passado. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que ela só vai manter do passado as memórias boas de lembrança e ela vai entrar no presente hoje. Ela está começando a viver o presente hoje, porque o Senhor deu esse dia como um presente, Pai. Eu oro, Senhor, pela Eliane, em nome de Jesus, que toda ansiedade, todo desejo de estar, Senhor, lá na frente, Senhor, não, que agora o Senhor estabeleça, traga equilíbrio nas emoções, espírito maligno desse tempo, em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, aonde agora está, Senhor, a Patrícia, Senhor, aonde está a Eliane, a Helenice, Senhor, aquela que está com problema conjugal, eu declaro a paz. Senhor, a tua filha vai ter que guerrear, ela vai ter que montar o quarto de guerra, porque a tua palavra diz, Senhor, que muitas vezes, para que chegue o tempo de paz, vai ter que haver um tempo de guerra. Ela vai ter que guerrear, se levantar, e eu declaro agora que essa que está com o problema na família, Senhor, não sei se é Eliane, em nome de Jesus, toma posse agora. Eu declaro agora o Senhor te revestindo com a armadura de Deus. Aleluia! O capacete da salvação, o cinturão da verdade, a espada do Espírito. Oh, Deus, em nome de Jesus, a sandália da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé. Eu declaro agora você revestida do alto da tua cabeça até a planta dos pés. Eu declaro que aonde você pisar, está pisando uma profetisa do Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós somos sacerdotisas, sacerdotes, sacerdotisas do Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com as minhas irmãs, com a irmã Valquíria, cada mulher que está aqui, com a Maria, com a Joana, com a Silvânia, com a Mônica. Senhor, com a Helenice, eu uno a minha oração, Senhor, juntas, para orar pela Patrícia, Eliane e Helenice. Senhor, nós juntas declaramos agora que elas estão sendo removidas como as mãos espirituais do nosso Pai, porque o Senhor diz que elas são cabeça e não cauda. Elas estão saindo desse lugar de dor, desse lugar pequeno, Senhor, e o Senhor está colocando elas nas alturas, que é o lugar delas. Oh, Pai, e todo escárnio do diabo, todo escárnio do inimigo, Senhor, todo deboche, toda condenação nos ouvidos. Tem uma mulher que está ouvindo assim, enquanto eu oro, Satanás está falando na tua mente. Outras já oraram, você já orou. Em nome de Jesus, Satanás, se afaste agora do ouvido dessa mulher. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, fortalece a fé dela para receber, Senhor, a vitória. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, é Espírito do vivo Deus. Toca agora, Senhor, com o teu fogo. Em nome de Jesus, essa mulher vai sentir calor agora como um sinal que é o Senhor. Em nome de Jesus, toca nela agora, Senhor. Deus, essa mulher que está toda coberta, Senhor, que está, Senhor, nem levantou ainda para lavar o rosto, não conseguiu tomar o café, Senhor, não conseguiu escovar os dentes. Em nome de Jesus, eu oro para que o espírito de vida, como diz a tua palavra em Isaías, que o Senhor tira as cinzas, Senhor. O Senhor traz óleos de alegria, eu ministro óleos de alegria. Em nome de Jesus, enche esse lar agora, varre, Senhor, com o teu fogo, cada canto deste lar.
toda palavra liberada, Senhor, toda palavra que entrou no emocional, todo acontecimento, toda crença limitante que foi formada, que está impedindo, Senhor, com que ela avance, que está acabando com a identidade dela, que ela não está conseguindo colocar a capacidade dela em ação, que ela não está tendo, Senhor, força para acreditar que ela é merecedora da tua graça, do teu perdão e do teu amor. Em nome de Jesus, eu oro para que a tua graça inunde e essa mulher seja novamente, tenha a sua identidade restaurada, de vitoriosa, de capaz, de eleita, de escolhida, de uma mulher sábia, de uma mulher forte, corajosa, em nome de Jesus, de uma guerreira. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Declaro uma vitória. Em nome de Jesus eu declaro o teu amor. Eu oro, Senhor, para que como desceu sobre a barba de Arão, Senhor, aquele óleo, aleluia, desceu sobre as vestes dele, Senhor. Eu oro para que esse óleo, Senhor, encha essa lâmpada que é a tua filha. Encha, Pai. Encha do teu azeite. Eu ministro a tua unção, Senhor. E como o Senhor tem feito com Vanessa, que testemunho lindo, Senhor. Pastor, eu estou renovada. Pastor, eu quero mais de Deus. Pastor, eu estou lendo. Pastor, eu estou fazendo meu devocional. Como aconteceu com Vanessa, aconteça com aquela que está se esfriando, Senhor, na fé, que está passando por esses momentos desafiadores. Pai, eu oro também, Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E elas são tua igreja, Jesus. Eu declaro que o inferno não vai vir até elas, não. O inferno está batendo em retirada agora. É elas que vão se levantar e vão até a porta do inferno e chutar essa porta e dizer, basta, chega, eu cheguei. Aqui chegou uma mulher de Deus, você não vem ao meu encontro me atacar. Eu vou ao teu encontro derrubar e destruir, porque para isso o Senhor me levantou. Eu declaro que esse tempo vai chegar, Senhor. Na vida de Patrícia está chegando. Vai chegar na vida de Eliane. Vai chegar na vida de Helenice. Já chegou, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai. Você pode dizer aí onde você está. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Amém. Agradece ao Pai. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Helenice falou aqui, pastora, que falou, a pastora Ângela precisa conhecer o método CDA. Eu acho que ela conhece já de ouvir falar, Helenice, porque a Noemi falou que falou para ela sobre o método CDA. Falou, eu estava conversando com ela. Tá mudo. Agora. Ela falou assim. Noemi falou. Noemi, benção. Ah, pastora, que Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida, né, meninas? Que palavra abençoada. Glória a Jesus. A palavra é tão pertinente aos nossos corações. Então, glória. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Eu vou encerrar essa gravação, que as meninas querem perguntar, às vezes comentar alguma coisa, e a câmera desligada, ela fica mais à vontade, né? Com a gravação aqui. Então, muito obrigada mais uma vez, pastora, pela palavra. Amém. Continue abençoando e usando de forma especial a sua vida. Muito obrigada a vocês. Glória a Jesus. Estiveram aqui presentes e que ainda vão assistir depois essa gravação, que vai ficar disponível lá no YouTube. E foi hoje, né, a nossa pequena contribuição do nosso Biblioterapia com o nosso 1%. De mais uma quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, então, pessoal. Que Deus abençoe.